Fala galera do YouTube, tudo beleza com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Bruno e vamos falar mais uma vez sobre Power BI. O vídeo de hoje vai ser muito legal. Se você já gosta aqui do conteúdo, não esquece já de se inscrever aqui no canal e também de deixar o seu like. O vídeo de hoje nós vamos falar sobre um gráfico que é muito usual aí nas empresas, nós vimos bastante em qualquer dashboard, que é muito conhecido, que é o gráfico de velocímetro ou o gráfico de medição, né? Como se fosse um medidor aqui. Esse é um gráfico muito simples de se usar e nós vamos entender como é que ele se aplica aqui dentro do Power BI, que ele mostra basicamente como é que está a sua realização com relação a uma meta. Então, nós temos aqui basicamente alguns parâmetros básicos aqui que temos nesse visual. Nós temos o quanto que você está realizando, né? Qual é o valor mínimo e qual o valor máximo e qual é a meta que você esperava ser alcançada para uma determinada métrica, certo? Então, é isso que nós vamos ver hoje. Nós vamos fazer esse gráfico aqui, esse gráfico de velocímetro ou medidor, como se estivéssemos vendo um painel de vendas de duas empresas, né, de duas filiais aqui, filial 1 e filial 2, e nós já até vimos aqui nesse gráfico que quando ele bate a meta, o valor fica verde, e quando ele está fora da meta, ele fica azul, fica vermelho, né? Isso é até uma forma mais visual, né? Isso também é importante você mostrar que as cores estão conversando com os seus dados, né? Então tem que ter essa importância também na hora de escolher as cores para que o seu usuário consiga entender de forma clara e objetiva o que está se passando. Mas vamos lá. Eu vou remover esses visuais aqui, né? Vou deletar, foi só para vocês visualizarem o que nós vamos fazer hoje e vamos começar do zero. Eu vou deletar eles aqui e vamos aqui no campo de visualização. Nós temos esse gráfico aqui, ó, indicador, que ele é natural do Power BI, ou seja, esse gráfico aqui ele já pertence de forma natural aqui dentro do Power BI. Você tem outros indicadores como esse também na lojinha, mas nesse caso aqui vamos utilizar somente esse gráfico aqui mesmo, tá bom? E vamos entender como é que ele funciona. Aqui no canto, nós vemos aqui nos campos quais são os valores que nós podemos colocar aqui nesse gráfico. Nós temos o valor, né, o valor mínimo, o valor máximo e o valor de destino, ou target, caso o seu Power BI esteja em inglês. E aí, como é que nós vamos fazer isso? Vamos começar então. O valor é natural que seja o nosso valor de vendas, né? Que é o que está realizando. Então, eu vou colocar aqui o nosso valor de vendas. Então, eu vou vir aqui em vendas e vou colocar aqui como valor. A minha meta, eu tenho que buscar aqui do meu planejado de metas. Então, eu vou vir aqui, vou buscar e vou colocar aqui como o meu valor de destino. Já percebe que ele já montou o nosso gráfico aqui pra gente, viu como que ele é simples? Então, ele já estipulou aqui um valor mínimo, um valor máximo, colocou aqui qual foi o valor de realização que a gente teve e colocou aqui qual é a meta de uma forma geral, certo? Então, nós já temos aqui os valores principais, mas vamos supor que você também tem aí algum valor máximo, né? Então, esse valor aqui, ele está dinâmico. De acordo com o que você vai filtrando, o nosso valor máximo ele também vai se alterando, certo? Então, esse valor máximo aqui, nós podemos estipular ele também. E aí, existem duas formas de você colocar esse valor máximo aqui nesse seu gráfico. O valor máximo e o valor mínimo. O valor máximo e o valor mínimo você pode tanto pegar através dos seus dados, né, e trazer aqui para dentro como uma medida, mas você também pode vir aqui, ó, no formato, no rolinho de tinta, no eixo do medidor, e você pode inserir aqui também um valor mínimo e um valor máximo. Então você pode aqui, por exemplo, falar que o valor mínimo, vamos supor que seja 10. Tá? Então aqui, ó, ele já colocou e já alterou para a gente aqui o valor mínimo. Então existem essas duas formas de você brincar com o valor mínimo e o valor máximo. Nesse nosso caso aqui, nesse exemplo, eu não vou alterar com relação ao valor mínimo e valor máximo. E como é que nós podemos fazer, então, por exemplo,
filtrar, né, e dizer o seguinte, ó, quando eu vim aqui em dezembro, que ele bateu a meta, né, em dezembro aqui ele foi maior do que o meu valor planejado, eu quero que ele fique verde. E, por exemplo, aqui em novembro, em que ele não bateu a meta, ele fique vermelho. Como é que nós podemos fazer isso? Nós vamos fazer isso através de uma medida. Então, eu vou vir aqui, ó, em valor de venda, e vamos colocar aqui, ó, nova medida, e vamos criar essa medida do zero aqui para a gente brincar. Eu vou colocar o nome dela de formatação. Formatação. E o que vai ser a minha formatação? Minha formatação vai ser exatamente isso, essa pergunta que a gente fez. Então, eu vou vir aqui, ó, em if, né, se, e aí temos três argumentos aí. Nós temos um teste lógico, um resultado caso ele seja verdadeiro e um resultado caso ele seja falso, certo? Então, vamos entender como é que vai funcionar essa nossa condicional. Eu vou dizer o seguinte, olha, se o meu valor de vendas for maior do que o meu valor planejado, então eu vou vir aqui, ó, se o meu valor de vendas for maior do que o meu valor planejado, eu vou fazer uma coisa, então ponto e vírgula. Caso isso seja verdadeiro, eu vou querer que a minha cor ele fique, o valor de vendas for maior do que o planejado, eu quero que ele fique, por exemplo, verde. Então eu vou escrever green, aqui, ó, verde. Olha que interessante, o próprio Power BI ele já vai entender quais são as cores que a gente vai querer. Então eu vou escrever aqui agora, caso isso não seja verdadeiro, caso o valor do planejado esteja maior do que o de vendas, ou seja, eu não bati ainda o meu valor de meta, eu vou colocar aqui como um vermelho para dar uma atenção para quem está visualizando, dizendo que eu ainda não bati meu valor de meta. Eu vou fechar a minha condicional, Enter, e vamos ver como é que nós vamos colocar isso aqui nesse gráfico. Nós podemos, então, selecionar o nosso valor aqui de nosso visual, né, que está inserido aqui, e eu posso vir aqui em formato e em cores dos dados. Aqui em cores dos dados, nós vamos ter aqui as duas cores que nós podemos escolher, né, qualquer cor que você queira aqui, que você acha que é mais interessante. E nós podemos vir aqui também em preencher aqui e temos os três pontinhos. Eu vou vir aqui, clicar nele, formatação condicional, e aqui nós temos uma formatação condicional. Nós podemos fazer isso de várias formas. Podemos fazer isso de uma escala de cor, por exemplo, quanto maior meu valor de vendas, ele vai ficar mais azul, né? Vai ficar mais forte a cor. Ou eu posso fazer aqui também com o valor do campo. O valor do campo, ele vai pedir uma medida. Então, eu vou pegar lá na minha tabela de vendas, onde eu criei, ó, e coloquei aqui a formatação. Então, eu vou vir aqui, OK, e ele automaticamente já mudou a cor aqui pra gente. E isso vai ser interessante porque aqui eu não bati a meta, então ele vai ficar vermelho. Caso eu selecione algum aqui, por exemplo, em dezembro, em que eu batia o valor de meta, ele já me mostrou qual é o valor já verde, dizendo que eu bati a meta, que já foi acima do que era o esperado para aquele mês. Esse era a proposta do vídeo de hoje, mostrar como é que funciona esse gráfico. Vocês perceberam que é um gráfico bem simples, e mostrar aí também como é que funciona a formatação condicional para esse gráfico do medidor. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar aí com os amigos, e até uma próxima. Valeu!